Olá, meus irmãos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso módulo. E nós vamos ver agora estratégias para alcançar crianças dentro da igreja. Então, nós vimos ali uma introdução de como trazer a criança para Cristo, qual que é a importância da gente se importar com as crianças e de trazê-las para Cristo, a linguagem que a gente pode utilizar. E nós vamos ver agora estratégias para alcançar as crianças ali dentro da igreja, aquela mesmo que fica correndo pelos corredores, né? Que puxa o cabelo uma da outra. Peraí, ela está vivendo a infância dela. E como que a gente pode resgatar essa criança? Como a gente pode chamar a atenção dessa criança e conquistá-la para que ela entenda a verdade da palavra de Deus e tenha interesse pela palavra de Deus. Então, eu vou passar um slide aí para vocês, que diz assim: faça das aulas de escola bíblica o melhor dia da semana para os seus alunos. Para que isso aconteça, a gente precisa, sim, colocar a mão na massa. O que eu preciso para fazer uma aula que prenda a atenção do meu aluno e ele deixa o pai dele, a mãe dele, ou a tia dele, ou a avó dele, seja lá quem for que leva essa criança para a igreja, doido para levar ele para a igreja logo, porque ele precisa ouvir ali, ele precisa receber aquilo. Quais são as estratégias que a gente pode usar para alcançar as nossas crianças, para que elas tenham interesse no alimento espiritual, que é a palavra de Deus? Então, nós temos aí alguns caminhos que a gente precisa trilhar. E o primeiro deles é a organização. Ambientes desorganizados fazem com que pessoas sejam desorganizadas. As crianças, qualquer criança, precisa de rotina. Quem lembra aí dos programas antigos da Super Nanny? Como é que ela ajudava as famílias a resolver os seus problemas? Criando uma rotina, não era assim? E meios para que essa criança seguisse essa rotina, ou essas crianças seguissem essas rotinas aí, propostas por ela. Da mesma forma, a gente também precisa, seja no ambiente educacional, numa escola formal, seja na igreja, que a gente tem que fazer muito melhor, né? A escola bíblica, ela tem que ser diferente da escola convencional. Porque muitos meninos acham a escola convencional chata, mas a gente tem que fazer as nossas aulas de escola bíblica serem maravilhosas, serem fantásticas, serem super atrativas. E para isso temos os treinamentos que eu falei com vocês e também algumas estratégias. Eu vou passar mais um slide aí para você que diz assim: a organização da escola bíblica é imprescindível para um ministério de sucesso. Quando não há organização, não há ensino eficaz e o clima fica ruim para todos, tanto para os professores quanto para as crianças. Então, essa organização começa ali na recepção da criança, dentro da sala, né? Se a criança chega lá para ter aula, o professor está todo descabelado, a mesa do professor está uma bagunça, ela já entra no clima da bagunça. Né? Agora, se a criança chega num ambiente que está organizado, que o professor preparou a aula ali para dar, porque olha só, criança sabe quando você vai preparado ou não, viu? Não é só chegar lá e de última hora e fazer qualquer coisa, não. Os meninos, eles percebem esse ambiente de organização, de preparação. E, na verdade, ele ainda começa antes da criança entrar na salinha, que são os bastidores. A igreja sentar, né, o Ministério Infantil sentar e organizar um currículo ali de aulas para as crianças. Nós vamos falar um pouco sobre o currículo mais para frente, mas ele é essencial para que haja essa organização, para que o professor tenha uma direção e assim ele possa direcionar as crianças que vão estar ali presentes. Então, esse clima de rotina, de organização, ele é essencial para que a gente consiga sucesso ali nas nossas aulas e sucesso naquilo que a gente espera, naquilo que a gente quer que as crianças recebam. Então, o ambiente, como que a salinha vai ser decorada, o que o professor ele pode utilizar de recursos para chamar a atenção, para poder fazer com que a criança se sinta confortável ali, né? Eu sou da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, né? Pastor Jeremias Pereira, o pastor do Ministério Infantil, nosso é o pastor Bruno Barroso, e lá a gente tem um ambiente fantástico para a gente poder trabalhar com as crianças. Então, as salinhas são todas decoradas, a gente consegue fazer muita coisa que a gente quer. Nossa, os professores lá já deram aula, por exemplo, falando sobre o deserto, fizeram uma tenda em sala de aula e as crianças assistiram a aula embaixo da tenda, comendo ali pães asmos, pão sem fermento, né? Aí vai da criatividade de cada um que o Senhor pode trazer. Mas eu também já trabalhei, gente, em igrejas de interior que a gente não tinha nada de recurso, que a gente não tinha uma salinha específica. Quantas vezes eu dei aula para criança sentada na parte de fora?
né? Então, assim, a gente sabe que tem várias realidades, mas a gente também precisa ter força de vontade para ver acontecer e criar situações para que aquilo ali, né, possa acontecer de fato, para que a gente consiga alcançar esse nosso objetivo. Então, procure, sabe? Geralmente as igrejas costumam ter uma estrutura, né? Ter uma sala ali que seja confortável, não é aquela sala cheia de mofo que o menino vai entrar e voltar para casa cheio de alergia, né? Passando mal, né? A gente precisa pensar em tudo, né? No lanche para criança também, porque quem aguenta ficar muito tempo sem beber água, gente, sem ir no banheiro, sem comer, né? As pessoas que comem, elas ficam mais felizes. Fala se você não fica mais feliz também, quando você está bem nutrido e bem alimentado, né? Então a igreja também precisa se propor a oferecer algum lanchinho ali para criança, algo para ela poder comer durante o tempo de escola bíblica que ela tiver. Isso vai depender muito também dos horários. Qual que vai ser a organização de horário? Quais são os horários que a igreja vai poder receber criança? Ó, a minha sugestão é que todas as vezes que tiver um culto de adulto, tem alguma celebração para criança também. Por quê? Porque as crianças, elas podem sentar no culto? Podem. Não vai ser uma linguagem que ela vai ser alcançada. E se a gente quer que a criança seja alcançada, a gente precisa criar meios para isso, não é verdade? Então, seria interessante que toda vez que tiver alguma programação, um culto ou uma escola bíblica para o adulto, também tenha para criança. Não para a criança não atrapalhar o momento dos adultos. E sim para que a criança também possa ser alimentada espiritualmente. Num ambiente organizado, um ambiente que foi preparado para ela, com pessoas que são chamadas e vocacionadas para trabalhar ali com criança, que se organizaram antes de chegar na sala, prepararam sua aula, pensaram nos melhores recursos, o que ela pode usar. Agora eu quero falar para você que pensa assim, poxa, eu estou aqui fazendo esse curso, mas na verdade eu não tenho um pingo de criatividade, eu não sei cortar uma cartolina, eu não sei cortar um EVA. Então eu quero te dizer que você compartilha da mesma falta de talento que eu, porque tem 21 anos que eu trabalho com criança e eu também não sei fazer muitas coisas manuais, né? Todo mundo pensa assim, professora, corta esse EVA aqui para mim, professora, faz um mural para mim. Bom, nem todo mundo que é chamado para criança tem que ter habilidade manual não, gente. A gente tem que tirar isso de cabeça. Olha, tenha disposição que o Espírito Santo de Deus vai te usar, que ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho. A palavra de Deus ilustra a igreja o tempo todo como sendo um corpo. O que seria o corpo de Cristo? Cada um tem uma função. Dentro do nosso corpo, a nossa mão tem uma função, o nosso pé tem outra, mas vai cortar um dedinho. Tudo é importante em nós, tudo faz sentido em nós. E no corpo de Cristo também, tudo faz sentido. E Deus, ele une pessoas com um propósito. Então, às vezes, você não vai ter todas as habilidades mesmo, não. Até para você aprender a depender de Deus. Mas ele pode levantar outras pessoas que vão te auxiliar, que vão te ajudar. Às vezes você não é organizado, às vezes tem aquela pessoa que vai te ajudar ali na organização, às vezes você não tem ideias de recursos do que você pode fazer, mas tem tantos caminhos, né? Quando a gente estudar sobre currículo, a gente vai ver sobre a importância da gente que trabalha com a criança trazer uma linguagem adequada à doutrina da igreja. Então, se a igreja é a Assembleia de Deus, se é a igreja batista, se é a igreja presbiteriana, a gente precisa caminhar dentro de um ensinamento que tem a ver com o contexto da igreja também. A gente não pode, por exemplo, se eu sou da igreja presbiteriana, lá o batismo é por aspersão. Eu não posso chegar na sala de aula porque eu acho que tem que ser por imersão e ensinar que o batismo é por imersão, não. Se você trabalha com ensino na sua igreja, seja para qualquer faixa etária, você precisa estar de acordo com a visão teológica, com a doutrina da sua igreja, né? Então, assim, tem tantas fontes aí que a gente pode conseguir de recursos, de ideias, de criatividade, e eu já quero dar uma para você, para a gente trabalhar com as crianças da igreja. Tem um site que ele é da editora CPAD. É claro que você vai pegar ali, né, gente, vai reter o que é bom e pegar ali o que você acha que vai ser útil e tudo mais. Mas nesse site ele tem muitas ideias de recursos visuais, de atividades que você pode fazer, planos de frequência para que você possa atrair a criança ali. A gente vive numa sociedade hoje em que muitas famílias são pais divorciados, né, que a gente chama de monoparental. Então, às vezes a criança, um final de semana ela está com a mãe, outro final de semana ela está com o pai, outro final de semana ela está com algum outro parente, né? E às vezes isso impede que a criança tenha aquela rotina de estar indo toda semana na igreja. Porém, tem algumas estratégias que a gente pode utilizar
para que a criança ela vá, independente se ela está na casa do pai, independente se ela está na casa da mãe, porque aí ela vai influenciar todo mundo. E é isso que a gente quer, né? Uma geração de crianças que influenciam os outros para Cristo. Né? Não é uma geração de criança que está aí, né, abandonada, ou então caminhando de acordo com o curso desse mundo. Né? A gente sabe que a gente também está caminhando para o fim, mas a gente quer uma geração preparada para enfrentar o que vier de enfrentar, falar não para aquilo que elas precisam falar não, e uma geração que não se conforma com esse século, com este mundo, mas transforma. Para isso a gente precisa estar preparado. E aí, o que eu vou fazer para isso acontecer? Como que eu vou atingir a linguagem delas para que isso possa acontecer? Então, tenta entrar nesse site escoladominical.net, que é da CPAD. Lá você vai ter muitas ideias de planos de frequência, o que você pode fazer, tanto de recursos também visuais que você pode usar na sua aula, estratégias para ensinar a criança a fazer devocional, a memorizar versículos, gente, é tão importante. Não sei quantos de vocês aí estão me assistindo, que foram criados na igreja, mas eu tenho certeza que se você memorizou o versículo na infância, você ainda sabe até hoje. Fala um versículo que você sabe. Que você decorou quando era criança, né? Eu lembro que minha família não é uma família, eu não vim de um lar cristão, né? Não era uma família evangélica nem nada. Mas a minha tia às vezes me levava na escola dominical da igreja dela. Eu amava. Nossa, era uma delícia, eu gostava muito. E eu aprendi um monte de versículo bíblico que até hoje eu sei. Aí minha tia desviou, parou de me levar para a igreja, eu também parei de ir. Mas até hoje eu nunca esqueci, gente, nunca esqueci nenhum versículo que eu decorei. E sempre tinha os incentivos que os professores usavam ali, ganhava uma lapiseira. A gente também tem que ter muito cuidado com os incentivos, né? Às vezes tem uma criança diabética na sua sala, porque hoje em dia a gente tem muito problema com essas questões de distúrbio de alimentação, de saúde. Às vezes a criança ela tem glicose alta, ela não pode comer qualquer coisa e só tem bala e doce, pirulito para dar para incentivar a criança dentro da sala. A gente precisa também prestar um pouco atenção nisso, né? Tem tantas outras coisas que a gente pode oferecer para criança que não é só doce, né? Que não é só bala, pirulito, chiclete, claro que isso também é bom, né? Quem não gosta. Mas outras coisas também que podem chamar a atenção. Aí você pensa, poxa, para eu poder fazer uma coisa dessa, para eu poder ter recursos para trazer uma aula interessante, para poder ter recursos para motivar a criança, para incentivar, né, a criança, na verdade, eu preciso de dinheiro. E aí, onde que eu vou arrumar? Não fique preocupado. O Senhor da obra é o mais interessado em tudo isso. E tem muitas estratégias também que você pode usar para poder conseguir esses recursos. Vou dar aqui um exemplo de algumas coisas. Você pode promover alguma cantina na sua igreja. Às vezes, a gente sabe que tem umas coisas que vão dar um pouco mais de lucro para você poder ter a base para você comprar o material que você precisa. E a gente também sabe que tem coisas que não dão tanto dinheiro assim. Mas, por exemplo, vender um tropeiro. Nos tempos de frio, vender um caldo. Fazer um festival na igreja para ajudar o ministério infantil. Sabe outra coisa que acontece também? Quanto mais a igreja se envolver, mais ela vai amar o ministério e vai apoiar. Então tente fazer alguma coisa que vai envolver a igreja toda. Sabe, por exemplo, eu vou fazer uma macarronada. Né? Converse com o seu pastor, que a igreja possa doar lá os materiais para fazer uma macarronada, doar seja macarrão, quem pode doar o macarrão? Quem pode doar a carne moída? Quem pode doar o queijo ralado? Né? Quem pode doar a cebola, que seja. Porque quando há o envolvimento de todo mundo, há também aquele amor, aquele apego, né? Aquele interesse das pessoas também verem o ministério crescer e também verem que tem essa necessidade. Então, muitas vezes, Deus permite essas situações até para envolver mais as pessoas. E é uma oportunidade. Então, não tenho recursos financeiros. Deus ele vai te ajudar, sabe? Tem meios e estratégias que você também pode usar para conseguir adquirir os recursos que você precisa, né? Sejam recursos prontos, sejam recursos que vocês mesmos vão produzir, né? Mas o importante é que essa pessoa que parou aí para fazer esse curso, porque ela quer abrir um ministério infantil na igreja, no caso, provavelmente vai ser o coordenador, o líder desse ministério, tenha essa visão amplificada da questão, sabe? Tanto da importância da criança, de como vai mobilizar a sua liderança para que se envolva no ministério infantil ali dentro da igreja, para que se importe com essas crianças que estão ali dentro, como mobilizar outras pessoas para participar do ministério infantil, que a gente vai falar um pouco mais disso em outros módulos, né, que também é muito importante. Aí a gente vai ver, claro, sempre aprendendo com o nosso maior mestre, que é Cristo Jesus, né, que é Jesus, ele que nos ensina, ele que é o provedor da obra, que também é de interesse dele. Então, gente,
Tem muitos eventos aí, festivais e tal, que você pode fazer para poder conseguir esses recursos. Vocês mesmos podem construir, porque se você ficar pensando só em comprar, nossa, meu material de criança é caro, só tem aquela loja tal que vende, não, às vezes você pode também criar, quem sabe Deus vai te usar com algo inédito, né, com algo novo para trazer aí. Nós vivemos numa geração em que, assim, muitos psicólogos falam que o tempo de atenção da criança é de 1, 2 a 3 minutos por idade, né? Então, se o tempo da criança é rápido, você tem que ter muitas atividades para incluir ali, né? Dentro da rotina ali de uma escola bíblica, por exemplo. Agora, nós vamos falar também mais para frente, quando a gente entrar em currículo, do que você pode incluir ali na sua escola bíblica, né? Na sua aula. Mas se a aula tem que ser dinâmica, ela também precisa ter atividades ali para você estar envolvendo a criança e muitas coisas, né? A criança, por exemplo, ela chega na igreja, ela vai precisar ir para o banheiro, você vai ter que separar um tempinho para ela ir ao banheiro, um tempinho para ela lanchar, claro. Estou falando, gente, da gente também como ser humano, né? Porque se as nossas necessidades enquanto ser humanos não forem atingidas, dificilmente a criança vai conseguir prestar atenção naquilo que você vai falar. Então, se preparar os seus professores, né? Procurar recursos, meios. Tem tantas formas de a gente aí conseguir adquirir isso tudo e construir o que for de melhor ali para você oferecer para as crianças enquanto elas estão na sala. Agora, filme secular? Jamais. Ah, mas eu vou tirar um princípio bíblico. Gente, mas tem tanta coisa que a gente pode tirar, tem tanto vídeo bíblico que você pode utilizar. Aquele, se não me engano, é Hanna-Barbera, quem é da década de 80 vai lembrar que eram os desenhos bíblicos que passavam antigamente, que eles colocavam uma história para ilustrar ali, como se eles estivessem viajando no tempo. Super dinâmico, ainda é atual, ainda dá para usar. É muito melhor do que ficar passando, procurando Nemo na igreja. Gente, a gente tem que parar com isso, parar de ficar usando recursos do mundo. Não estou falando que esses filmes são errados, nem nada não, mas isso não é coisa de se passar na igreja. A criança está ali para receber Jesus, para receber o alimento espiritual. Então, dentro disso, como eu falei, tudo aquilo que faz parte do mundo da criança, sendo que Jesus vai ser o foco daquilo, é bem-vindo, pode ser utilizado, seja um jogo, uma brincadeira, uma dinâmica, um quebra-gelo, não importa. Né? Uma história que você vai colocar ali para ilustrar, que tem a ver, mas tudo puxando para o contexto, Jesus é o centro, é a palavra de Deus que eu estou ensinando. Eu não estou aqui ensinando, né, quando eu vou para a igreja ensinar para as crianças, eu não vou lá exaltar Noé, eu não vou lá exaltar Jonas, eu vou exaltar Cristo, né? Porque ele é o protagonista da Bíblia, ele é o protagonista de todo o cenário bíblico e é ele que as crianças precisam conhecer, precisam ser fãs, precisam se apaixonar, precisam amar, precisam ter interesse, precisam buscar, né? Então, enquanto professores de escola bíblica, enquanto pessoas que estão ali dentro da igreja, essa é uma forma da gente poder alcançar a criança. Além da questão da escola bíblica, a gente também tem um culto de criança, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Da liturgia, como a gente pode fazer, porque é engraçado, né? Que muita gente fica assim, gente, mas como eu vou fazer um culto infantil? Será que as crianças vão dar conta de ficar parado? Como é que é? Vai ser no modelo dos adultos? Não vai ser? Não. A gente pode seguir uma liturgia porque a criança ela tem que aprender a sentar também e ouvir a palavra de Deus, né? Mas tem toda aquela liturgia que vai estar falando a linguagem dela e se falar a linguagem dela, ela vai se interessar, né? Ninguém se interessa por algo que não é acessível. Quando a gente ouve qualquer palestra que a pessoa está falando difícil demais, às vezes não é a sua linguagem, você também não vai se interessar, né? Às vezes uma pessoa mais culta também não vai se interessar por uma linguagem que não é tão culta assim. Da mesma forma, as crianças, se você trouxer algo que faz parte do universo delas, com certeza elas vão se interessar. Então, são essas as nossas dicas para hoje de como alcançar as crianças dentro da igreja, sabendo que elas não, né, a igreja não só está nas 4 paredes. A gente vai também ver algumas estratégias para a gente alcançar as crianças que estão fora. Te vejo no próximo módulo.